Alô, alô, basqueteiros e basqueteiras ligados no NBB. Eu sou o Fábio Toledo, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Duas Saídas. E a gente dá sequência aos vídeos aí falando dos playoffs do NBB para falar justamente do duelo entre 1-2-3 Minas e Paulistano, o confronto do quarto contra o quinto colocado aí da fase de classificação da Liga Nacional. E antes de seguir, já peço o seu like. Também confere aí se você já é inscrito no canal. Se não é, já clica aí para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Minas e Paulistano, como eu falei então, duelo entre o quarto e o quinto colocado. Talvez seja o confronto mais equilibrado das quartas de final. Por terminar em quarto, o Minas passou direto para as quartas, enquanto que o time do Paulistano terminou em quinto, então teve que disputar as oitavas. E aí ele precisou enfrentar o Pato nessa fase anterior aí. Teve um susto no jogo 1 ali no Paraná. Só que aí jogando em casa nas duas partidas seguintes, o paulistano conseguiu ser dominante. E apesar dessa diferença na trajetória aí nos playoffs, o que difere a campanha do Minas para a do paulistano na fase de classificação é justamente uma vitória. O Minas teve 22 vitórias e o paulistano 21. No final aí esse aproveitamento do Minas aí de 68% contra o do paulistano que foi de 65%, levou a melhor o Minas e aí ele avançou direto. Além disso, nos dois jogos entre as equipes na primeira fase, teve uma vitória para cada lado. No primeiro turno deu o paulistano por 90-73, jogando em São Paulo. E no retorno, o Minas venceu por 105-70, aí jogando em casa. No momento dessa gravação, já houve, inclusive, a primeira partida da fase de quartas de final, entre essas duas equipes. O Minas levou a melhor por 85-82, um jogo bastante equilibrado, talvez o mais equilibrado aí, dessa série de jogos da temporada. Só que até aqui, a gente consegue ver que o mando de quadra tem sido favorável, para determinar um vencedor nesse confronto. No caso, o Minas vencedor por 85-82, jogando em casa. Mas vamos trazer as equipes para a quadra, então. O time do Minas, ou 1-2-3 Minas, tem o time como quinteto básico o Alexei, Vezaro, Shaq Johnson, Renan Lenz e Paranhos. A gente conhece a qualidade do Alexei em criar oportunidades, e ele tem feito uma ótima temporada aí entre os 5 principais garçons do campeonato. Junto com ele ali, ele é o quinto, no ranking de assistências. Tem em cima dele Jorginho, Figueiredo, o Elinho e o Ruivo. Então só esses 4 jogadores são acima ali na distribuição, nas assistências, em comparação com o Alexei. Mas ele também tem essa capacidade de finalizar as jogadas. Abre um leque, ele consegue tanto criar como ele próprio finalizar, tendo um aproveitamento inclusive nos arremessos nessa temporada em 54%. Isso nos leva ao fato dessa ser a melhor temporada da carreira do Alexei, em termos dessas estatísticas, tanto em assistência como no aproveitamento nos arremessos. E também pela qualidade de jogo na infiltração, ele consegue ter esse maior aproveitamento, e isso tem garantido bons pontos, uma boa pontuação pro Minas a partir do Alexei. E aí tem o Vezaro, que é o ala chutador de perímetro ali, da equipe, e essa é a principal característica do Vezaro que ele oferece, pro Minas, e ele vive justamente a sua melhor fase em termos de aproveitamento nos chutes, nos arremessos, na casa de 51% do todo. Nas bolas de 3 ele tem 47%. Um pouco menos, claro, do que esse 51%, mas não é um volume a se desprezar dentro do jogo da equipe do Minas. Até porque o foco no ataque não é nele, então esse é um extra que ele dá para a equipe. O foco do ataque do Minas é ali em Alexei, Shaq Johnson e Renan Lenz, principalmente. Falando em Shaquille Camel Anthony Johnson Sr., o nosso querido Shaq Johnson, a gente tem um ala que apresenta uma regularidade que é fundamental para o Minas. É um cara que busca o seu espaço dentro do jogo. Como ele tem uma qualidade no arremesso de longa, média e curta distância, de infiltração, ele vai sentindo o jogo de acordo com a sua calibragem. É lógico que as melhores exibições dele no campeonato foram quando as bolas de 3, o arremesso do perímetro caem,
Mas ele sabe variar bastante isso. E vale destacar que o jogo recorde de pontos do Shaq Sr., né, no NBB, nas 3 temporadas dele pelo Minas, foi justamente contra o Paulistano no retorno. Na época, o Shaq Johnson fez 34 pontos. Justamente quando eu mencionei, quando as bolas de 3 caem, é um outro nível ainda para o Shaq Johnson. Nesse jogo ele fez 5 das 5 bolas de 3 que ele tentou, 8 em 9 nas bolas de 2 e no lance livre 3 em 4. Então, um aproveitamento absurdo dele, né, com a camisa do Minas, principalmente nessa partida, o recorde de pontos dele com a camisa do Minas. Outro cara importante nesse time é o Renan Lenz, inclusive por ser outro que trabalha bem a movimentação no jogo. O Renan Lenz é um ala pivô, né, que tem um porte para jogar no garrafão, um cara alto, né, e com essa estatura, força, a própria envergadura dele também, mas ele também tem um bom chute longo, né, nas bolas de 3, média distância, e além disso, né, ele ajuda muito na defesa, né, na proteção à cesta, né, embaixo do garrafão. Né, e junto com ele vem, né, para formar uma dupla muito boa, o Paranhos, um jogador que justamente tá ali para fazer o trabalho de limpeza no garrafão. Você tem os caras chutadores, os caras que espaçam quadro, e tem o Paranhos ali, mais cincão, ali, mais presente dentro do garrafão, que tá ali principalmente para fazer esse trabalho defensivo, de pegar rebotes, mas alguns jogos ele também aparece para fazer cestas, né, para trabalho na movimentação ali, né, no bloqueio com o Alexei, por exemplo. Ele consegue encontrar espaço para ajudar a equipe também nessa parte. E além dos 5, a rotação do Minas tem o Fadiano, que seria titular em muitas das equipes, ou talvez a maioria das equipes do NBB. Mas no Minas, ele trabalha aí na rotação, né, com o Alexei, ou mesmo dividindo a função de armador com ele dentro de quadra. É um jogador que teve uma grande fase na carreira justamente quando ele era comandado pelo Demetrios Ferraciu, né, que hoje está no Paulistano, mas quando eles dividiram ali a temporada pelo Bauru. E também é um jogador que cria para os outros, né, mas também tem essa qualidade para definir, né, assim como é o caso do Alexei. Né, embora ele não esteja conseguindo aí uma regularidade no seu jogo, né, nessa temporada, principalmente sendo esse cara de rotação, vale lembrar que é um cenário, né, muito diferente da passagem do Fadiano pelo Bauru, né, na temporada 2019-2020, porque ali ele era praticamente uma ilha criativa dentro da equipe. Lá no Bauru o time era muito dependente dele. No Minas é diferente, no Minas é o cara da rotação, é o menos protagonista, digamos assim. Também vem do banco Wesley e Ewing, 2 pivôs da rotação. O Ewing chegou no Minas já no segundo turno, né, e tem dividido o papel ali com o Paranhos, né, de ser o pivô cincão ali, mais presente no garrafão. Teve alguns bons jogos, embora a sua principal função ali, né, o seu jogo, não apareça tanto nos highlights aí, né, é um trabalho diferente dele nas partidas, mas tem aí um pouco de contribuição para a equipe. Enquanto que o Wesley, ele é o substituto do Renan, assim, né? Em termos, vamos falar assim, de posicionamento em quadra. Até porque os dois podem atuar juntos, inclusive, né? Num esquema de espaçar a quadra ali, jogar com os 5 abertos. Porque ele também tem um chute de fora, né? Embora não seja tão bom quanto o do Renan. O Renan está muito bem nessa temporada, em outras recentes. Mas o Wesley tem essa capacidade também. Então é um cara muito importante nessa parte de variação tática da equipe. Então, o Minas, o técnico Léo Costa, né, ele tem um elenco com bons jogadores, mas talvez tenha uma opção por não contar com atletas de estilos de jogo diferente. Né, você vai ter ali o seu reserva, o reserva de um jogador tem a mesma qualidade, as mesmas características do titular. Isso fortalece um pouco, né, o esquema de jogo, tanto na rotação, né, mas às vezes pode prejudicar, né, o funcionamento da equipe aí numa variação. Embora tenha alguns coringas aí. Mas tem um jogador nesse esquema que não vem tendo um substituto funcional, que é o Shaq Johnson, na ala. O cara para dividir a função com ele seria o Isaac Hamilton, mas que ele está há um mês mais ou menos aí fora.
por conta de problemas nas costas. Pode até pintar nessa fase final do NBB, o que iria ajudar a equipe, principalmente para tirar um pouco, né, o peso do Shaq Johnson no time ali, para dividir um pouco mais os trabalhos com ele. No geral, o Minas tem um grupo de grande força ofensiva. A segunda maior média de pontos da liga é do Minas, ficando atrás apenas do SESI Franca. Com um bom ataque justamente na curta distância, né, a partir das infiltrações, do jogo interno dos pivôs, mas também tem boas atuações no perímetro. Isso é um destaque bem interessante aí da equipe do Minas. Porém, é um time que também sofre mais com relação às cestas sofridas. A sua defesa não vem na mesma pegada do que o seu ataque. O principal do Minas é o ataque. E tem comparação com o adversário das quartas de final, é o time que é justamente o oposto, que defende muito melhor, e a partir disso trabalha o seu ataque. É estilo tradicional do Demetrios, no Paulistano, no Bauru, até mesmo na época quando ele treinava o Minas. Ele tem maior enfoque no sistema defensivo, e aí a partir desse trabalho atrás, o time vai para o ataque. E o próprio quinteto base mostra essa ideia, do time do Paulistano, com Adiel, Crescenzi, Gui Abreu, Vitão e o Lucas Doria, com uma grande variação ali dentro do garrafão, inclusive. E aqui vamos abrir um parênteses para falar do duelo entre parentes, um duelo familiar dessa série entre o Alexei e o Adiel Borges, os dois irmãos aí. Eu procurei nos alfarrábios da Liga Nacional algum confronto anterior entre irmãos nos playoffs. A gente já teve, por exemplo, Marcelinho e Duda Machado, Fernando e Ricardo Fischer, Jorginho e JP de Paula, Olívia e Olivinha, Alex e Lucas Doria, que hoje inclusive jogam juntos no Paulistano, entre outros irmãos que passaram aí pelo NBB. E até que se prove o contrário, esse é o primeiro confronto aí, o primeiro duelo em playoffs entre irmãos. Após 15 temporadas, 15 edições de NBB, ainda temos números inéditos, feitos inéditos acontecendo. Inclusive, se você se lembra de algum irmãos que se enfrentaram em playoffs no NBB, deixa nos comentários aí, vai que eu deixei escapar alguém. Mas eu conferi pelo menos uns 10 irmãos ali que têm passagem pelo NBB. Se enfrentaram, claro, mas não em playoffs. Seria a primeira vez para Alexei e Adiel Borges. Mas vamos lá, o Adiel ele encontrou no Paulistano o espaço que ele precisava para se desenvolver. No Franca, isso não ia acontecer. Nessa temporada, talvez na próxima também não ia rolar. Assim como foi com o seu irmão, o Alexei, que precisou sair de Franca para brilhar. E no CAP, o Alexei ele é a figura importante, por ter uma intensidade defensiva, leitura para roubar bola, um dos principais ladrões de bola aí do campeonato, e fazer o jogo na transição ali, em velocidade, que é um elemento complementar da boa defesa, ali, da defesa intensa, ter esse trabalho de contra-ataque. E ainda pela juventude, é claro que ele peca um pouco, em alguns lances, mas já mostra uma evolução na carreira, o que já é muito importante. Primeira temporada dele, assim, com protagonismo, já mostrando bons números e boas exibições, no caso. E falando em contribuição defensiva, o Crescenzi é outro. Eu acho que é o principal atributo do jogo do Crescenzi, e eu vejo também como o principal motivo dele ter espaço no NBB, muito tempo até na rotação, esse trabalho de defesa, até porque não dá para contar muito com ele regularmente no ataque. Mas a recomposição, a própria intensidade de jogo que o Demetrios exige, ele consegue realizar. Então por isso que ele tem espaço aí nesse time do Paulistano. E aí eu quebro um pouco a descrição do quinteto como um todo, para poder falar de outros nomes defensivamente importantes aí na equipe do Paulistano, que fazem parte da rotação. O Anderson Barbosa, por exemplo, ele tem o trabalho de cortar as linhas de passe, especialmente aquela que aciona o ala, o que vai ser um ponto-chave até nesse confronto contra o Minas, aí, por conta do Shaq Johnson. Tem também o Brunão, que
é cria da base, assim como o Anderson, né? E pode ser um jogador importante na briga embaixo do garrafão. No jogo 1, inclusive, das quartas, ele deu 5 tocos, distribuiu 5 tocos. É lógico que ele ainda é muito jovem, né? Não dá para exigir tanto dele. Traz um pouco de uma irregularidade natural assim no seu jogo, mas que já pode aparecer, né, como um elemento surpresa para a equipe nessa série já, né? Ainda dentro desse esquema mais defensivo da equipe do Paulistano, é claro que também temos jogadores mais atacantes, digamos assim. O Gui Abreu é um desses caras. É outro que tem encontrado protagonismo fora do Franca, né, e se destaca por ser um ala alto, né, que vai para cima, também chuta de fora, briga lá no garrafão, embora ele também tenha o seu papel na defesa, o que o coloca como o cara mais eficiente da equipe, né, pelo trabalho dos dois lados da quadra. Outro jogador importante desse quinteto é o Vitão, por ser um ala pivô que tem força ali para brigar no garrafão, além de um chute de média e longa distância ali que exige uma movimentação da defesa adversária, pelo menos, né? Quando a bola não cai, pelo menos alguém vai ter que estar ali saindo para marcar ele. Enquanto também tem o Lucas Doria, que é mais cincão ali na equipe, né? Permite esse espaçamento, né, dos 4 jogadores, o próprio Vitão. Né? Então tem um trabalho interessante também o Lucas Doria. Também tem importância nesse esquema o Nate Barnes, que vem do banco, né? Mas ele tem uma boa minutagem e pode jogar inclusive ao lado do Adiel, embora ele seja o reserva imediato do Adiel, mas podem dividir a função ali. É um cara com uma regularidade importante para o jogo do Paulistano, que consegue carregar a pontuação dessa segunda linha, né, desse time que vem do banco, que trabalha ali na defesa, na transição rápida, na variação de arremessos, e até por isso, por esse papel que ele tem, como sendo o jogador ali, o sexto homem, digamos assim, ele tem a melhor média de pontos da equipe, né, encabeçando essa segunda linha do Paulistano. Mas no geral, o CAP tem um coletivo forte, né, que já rendeu grandes vitórias na temporada, principalmente diante de equipes mais individuais ali, né, mais individualistas, que trabalham menos com esse jogo coletivo. E por isso eu vejo um limiar muito pequeno entre Minas e Paulistano, né, porque eu considero que o Minas tem esse trabalho individual como destaque, né, e o Paulistano, por ser mais coletivo, pode decidir o jogo, ou os jogos ali, né? O Minas tendo Alexei, Johnson e Renan ali brilhando é uma coisa, né? Mas se as coisas não derem muito certo, o coletivo do Paulistano pode sobressair. Resta saber se o Paulistano consegue levar melhor em 3 confrontos, né? Que é o grande desafio nos playoffs do NBB, né? A partir das quartas de final. O primeiro confronto, como eu já falei, terminou 85-82 para o Minas. É uma grande exibição do trio principal, né, do Renan, Alexei e o Shaq Johnson. Mas como eu falei também, é um jogo apertado. A série ela continua agora no domingo, né, dia 30, justamente no dia em que a gente vai publicar, ou a gente publica esse vídeo. Estamos falando no presente / futuro. E esse segundo jogo acontecendo em São Paulo. O terceiro, no dia 2, também acontece em São Paulo. E eu acredito que vá além dessas datas. Aí a gente vai ter pelo menos mais de 3 jogos, vamos ver. E para você, quem leva essa série entre Minas e Paulistano, confronto equilibrado das quartas de final, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa o like nesse vídeo e também nos acompanhe nas redes sociais, né, no Twitter, no TikTok e no Instagram. Faça parte desse movimento de fomento do basquete nacional. Forte abraço e até a próxima.